Oi pessoal, tudo bom? É um prazer novamente estar com vocês. Eu sou o professor João William. Eu me apresentei no vídeo 1. Não tem necessidade da gente repetir toda aquela apresentação novamente. Quem está me vendo agora, dá uma olhadinha no vídeo 1 que vocês vão me conhecer melhor. Então vamos ao que o nosso tema, que eu tinha mencionado no vídeo 1, que seria o capitalismo. Vamos trabalhar as principais ideologias, e se vocês quiserem alguma outra ideologia, algum outro tema, como eu falei no vídeo 1, eu sou professor de História e Geografia, qualquer tema, eu estou iniciando as ideologias, mas eu vou trabalhar outros temas referente à História e à Geografia nos próximos vídeos. Mas nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre o capitalismo. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, dê um like e se inscreva. Isso vai me ajudar bastante. Tá, pessoal? Então deixe algum comentário, está livre. Eu peço para vocês, como eu já disse anteriormente, eu não vou entrar em polêmica nenhuma. Não é meu objetivo esse, meu objetivo é transmitir conhecimento. Também não vou pender por nenhuma ideologia. Se por acaso alguma ideologia que eu transmiti, ela não tiver do agrado ou da ideia que vocês têm dessa ideologia, infelizmente não fui eu que a criei, né? Eu utilizo alguns autores que eu vou mostrar agora para vocês, só um pouquinho. Tudo eu vou resumir, todos esses livros que eu li já, todos eles. Ideologias e Ciência Social, de Michel Louvi. Esse livro é muito bom. Também li Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm. Ideologias Políticas Modernas, de Andrew Vicente. Desculpa se eu não talvez não esteja falando a pronúncia correta, tá? E Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. Muito bom. Inclusive, um desenho que eu vou fazer aqui para vocês, na minha edição maravilhosa. Eu não tenho edição nenhuma, já falei para vocês, né? Vou mostrar para vocês o que é o capitalismo. Bom, pessoal, como eu falei, não tem estrutura, não tem uma edição boa. Aliás, nenhuma edição. Esses vídeos são sem edição, tá, pessoal? É uma conversa, como eu já tinha mencionado, entre nós. E volto a dizer, tá muito bom. O brasileiro, na sua história toda, nunca debateu política. Só que o debate político hoje em dia está envolto de falta de conhecimento, de manipulações, de radicalismos, e não deve ser assim. Todos nós pensamos diferente e não somos iguais. Nenhum ser humano é igual ao outro, tá? Então eu peço para vocês que vocês me desculpem alguma coisa que eu falar, mas como eu já disse, não sou eu que criei as ideologias, tá? Algumas vão parecer não tão boas assim, outras parecerão melhores, mas nós vamos tratar a teoria, o que eu li nos livros, como elas foram concebidas. Claro que muitas vezes na prática acaba havendo alterações e acaba desconfigurando aquela ideologia. Bom, o capitalismo, indo direto para o nosso tema, o capitalismo ele surgiu de uma maneira, não digo espontânea, ele foi surgindo de acordo com os acontecimentos e com as necessidades. Não foi idealizada, como o caso do socialismo, teoricamente primeiro, mas ele estava na prática, acontecendo na prática. Posteriormente ele foi sendo teorizado por autores, por observadores, por estudiosos, principalmente no século XIX e século XX. Pessoal, o capitalismo ele surgiu, não tem como falar do capitalismo sem falar do feudalismo, né? O feudalismo, vocês sabem que a Idade Média terminou em 1453 e aí inicia a Idade Moderna. No final da Idade Média, no começo da Idade Moderna, mais ou menos, não se tem a precisão exata, surgiu o tal capitalismo. Mas vamos primeiro conhecer como era o feudalismo. Como era o feudalismo. Olha só a minha edição maravilhosa, super moderna.
Nada a ver, né? Pessoal, então aqui, lá no regime feudal, no feudalismo, eles produziam para obter o lucro. Esse lucro que eles tinham, ele era ou eles guardavam, poupavam ele, guardavam, armazenavam, porque o dinheiro naquela época era o que valia, era prata, moedas de prata, ouro ou bronze. Então eles guardavam, eles também faziam guerras, eles faziam jantares que durava dias, não era só um dia, dias, meses, prêmios de torneios, mais ou menos assim era gasto o lucro. Ou ele guardava ou ele investia nisto. Mas teve os burgueses, os capitalistas, veja bem, o capitalista é aquele que detém o modo de produção e o capital. Os capitalistas queriam aumentar o seu lucro. Então, eles tiveram a ideia. Para mim aumentar meu lucro, eu vou produzir e vou investir na produção. Aí eu vou aumentar o meu lucro. Esse esquema eu tirei do Harari, o Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele explica bem. O capitalismo, pessoal, não é uma coisa tão nociva. Para vocês terem uma ideia, a Europa era um continente paupérrimo, pessoas miseráveis, muita fome, doenças, epidemias, o pessoal não tomava banho fedorento, e tinha grandes, maravilhosos impérios na época, a China, a Índia, os árabes, os otomanos, né? Até os mongóis, grandes reinos, grandes impérios que havia na época. E os europeus não chegavam nem nos pés desses impérios. E o que a Europa se tornou, né? A Europa conseguiu superar esses impérios e se tornar um continente que é hoje, de países, na sua grande maioria, de países ricos, com IDH elevadíssimo. Pessoal, como que a Europa conseguiu isso aí? Com o capitalismo, que surgiu lá. O capitalismo nada mais é, dinheiro gera dinheiro. O que é investimento, o lucro investir na produção, pessoal? Eles investiram nas grandes navegações, nas grandes descobertas que os europeus fizeram. Eles descobriram, né? Os povos que moravam lá, que são os prejudicados. Descobriram e invadiram os locais. O continente americano, Ásia, África. E eles descobriram novos materiais, novos produtos para eles comercializar. E eles, nessas grandes expedições, capitalistas investiram nessas expedições, foram biólogos, foram geógrafos, cartógrafos, uma série de profissionais, especialistas, para pesquisar e trazer essas informações e eles desenvolver novos produtos, como eu já falei, ter novos lucros e trazer riquezas, ouro, prata, o metalismo, que era bem no início do capitalismo, né? Que era o comercial, trazer metais preciosos, pedras preciosas e aumentar a fortuna desses capitalistas. Bom, isto evoluiu muito a Europa. Isso foi necessário, isso evoluiu a ciência. A ciência conseguiu evoluir bastante com o capitalismo. As descobertas, o financiamento das descobertas, das navegações, foi feito por capitalistas. Grandes companhias, a Companhia das Índias Orientais, a Companhia das Índias Ocidentais, elas eram tão grandes, tão imensas, tão ricas, tão poderosas, que elas formavam frotas de navios mercenários, exércitos mercenários, invadiam regiões, países, fundavam colônias elas mesmas, de tão poderosas que elas eram, de tão rico que essas empresas se tornaram. Eles investiram na arte, investiram na ciência, eles investiram nas navegações. As navegações, os descobrimentos, eu vou fazer um vídeo à parte falando sobre isso. Então o capitalismo, ele não foi, nesse período, ele foi fundamental para o desenvolvimento da Europa.
Claro, outros países, outras regiões do mundo foram prejudicadas, com a América, a Ásia e a África. Mas para os europeus eles desenvolveram bastante com o capitalismo e eles vários países se tornaram potências mundiais até hoje, né? Eles usufruem dessa exploração, dessa riqueza que eles adquiriram, dessas colônias, desses lugares que eles conheceram, que eles acabaram invadindo e transformando em colônias. Eles usufruem até hoje dessas riquezas, né? O capitalismo também, ele teve várias etapas, que nós vamos fazer um outro vídeo com as 3 etapas do capitalismo, mais uma 4ª etapa que alguns estudiosos já dizem que já começou, que é capitalismo comercial, a primeira fase, a segunda fase, que é o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro, e está se falando no capitalismo informacional. Isso tudo nós vamos ver num próximo vídeo, que é muita coisa para falar no vídeo só. Então a ideia do capitalismo é esta, ele ajuda a melhorar os produtos, a qualidade dos produtos, há uma competição entre as pessoas procuram melhorar, também há um investimento, muito investimento em ciência, muito investimento em pesquisas, em conhecer novos lugares. Isso tudo foi financiado pelo capitalismo. O capitalismo, ele tem alguns lugares do mundo hoje, ele se expressa de uma maneira tóxica, né? Por exemplo, aqui nos países subdesenvolvidos e emergentes, ele se expressa de uma forma tóxica, que prejudica, né? Que transforma, que promove a miséria, a violência, né? Destruição do meio ambiente. Mas ele tá havendo uma transformação desse capitalismo. Ele está aparecendo nos países europeus, alguns países europeus, principalmente na Finlândia, na Noruega, na Suécia, que alguns autores chamam de capitalismo social, que é uma maior divisão das riquezas do país. Existe os ricos, sim, a elite, sim, claro, mas eles conseguiram trazer a classe pobre desses países para a classe média. Então, nesses países não tem classe pobre. E é uma classe média bem, vou dizer, bem evoluída no sentido positivo, evoluída culturalmente, financeiramente, né? Então, eles conseguiram trazer, não acabaram com o pobre matando ele, como é o caso dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Eles acabaram com a miséria, trazendo essa população pobre para a classe média, né? Houve uma divisão maior de renda. Como é que foi feito isso nesses países, nesse capitalismo social? Eles cobram os maiores impostos, quem paga são as grandes fortunas. Quem paga mais impostos são as grandes fortunas. Quem ganha menos, tem menos dinheiro, paga menos impostos, chegando até o ponto de ser isento, de acordo com a sua renda, que é o correto, né? Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. É o que está acontecendo, é simplesmente isso. Isso proporcionou uma divisão maior de renda. Ao contrário, nos países emergentes e países desenvolvidos, que quanto mais rico, menos impostos paga até se tornar isentos. Que quanto mais pobre, mais paga impostos, né? Então, isso aí proporciona o quê? O tal capitalismo tóxico que eu chamo, ou capitalismo selvagem, né? Que é danoso, que é tóxico mesmo, que faz mal para a sociedade. Mas tem uma outra forma desse capitalismo acontecer, se apresentar de uma maneira mais justa, né, para a sociedade, que é esse capitalismo social, que é o que está acontecendo hoje, né? Esse capitalismo selvagem, esse capitalismo tóxico que faz mal para a sociedade, ele na Europa ele está desaparecendo. Na maioria dos países europeus ele está desaparecendo. Ele está dando lugar ao capitalismo social, que é uma outra linha de pensamento do capitalismo. Tem o capitalismo, o neoliberalismo, que é o capitalismo neoliberal. Tem o capitalismo de Estado, que nós vamos falar dele também no outro vídeo. Vamos falar das linhas do capitalismo, só do capitalismo de Estado, só o neoliberalismo. Vamos falar também do capitalismo social que está acontecendo nesses países, que é uma
vamos dizer assim, uma evolução positiva do capitalismo, né? Ele está deixando de ser aquele capitalismo tóxico, aquele capitalismo selvagem que provoca muitos danos na sociedade. No Brasil, nós vivemos, infelizmente, o capitalismo selvagem e o capitalismo tóxico, né? Por vários motivos, a gente faz uma mistura, a gente tem uma ideia errada do capitalismo, né? Desde do início da colonização até os dias atuais, nós sempre interpretamos o capitalismo de uma maneira diferente, uma maneira que não favorece toda a nossa sociedade, favorece só uma parte da nossa sociedade. Isso aí não é bom, porque vai abrir ideias para outros sistemas políticos e econômicos, né? Também que podem também melhorar a situação no Brasil, ou não. Eu acho que o sistema capitalista ele está tendo agora um novo fôlego, que ele estava indo por esse caminho do capitalismo tóxico, que nós mencionamos, ou o capitalismo selvagem, que ia acabar provocando grandes problemas, guerras, revoluções, até ele ou acabar com a humanidade, ou simplesmente acabar com aquela sociedade, ou ele simplesmente ele deixar de existir naquela sociedade, né? E ser implantado um outro sistema político-econômico. Tá? Então o capitalismo ele teve várias fases, e ele está numa outra fase, segundo muitos autores. A gente vai ver no próximo vídeo essas fases do capitalismo. Depois nós vamos ver essas linhas que o capitalismo tem, essas linhas do capitalismo de Estado, capitalismo selvagem e neoliberalismo, né? Mas no Brasil nós temos uma ideia, nós temos uma ideia muito errada, talvez esse é o nosso erro. Nós estamos pegando partes, utilizando partes que nos interessam do neoliberalismo, né? Porque o neoliberalismo ele é econômico, ele é social também, né? O neoliberalismo ele prega o Estado mínimo, né? O neoliberalismo ele prega a liberdade do indivíduo, que o indivíduo é livre, ele tem que ser priorizado, o indivíduo tem que ser priorizado, a liberdade do indivíduo tem que ser priorizada, né? Então nós só pegamos a parte do liberalismo econômico, essa história do Estado mínimo, que o mercado deve se autorregular. Já foi observado que não dá muito certo, né? Que o craque da Bolsa de Valores de Nova York de 1929 acabou com o liberalismo econômico, deu um problema muito grande que acabou provocando a ascensão do nazismo. E agora, em 2008, o neoliberalismo começou com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, nos anos 80, ele também provocou uma grande crise econômica, né? Porque excesso, não há um controle por parte do governo do mercado. Mas isso aí nós vamos ver bem quando nós falarmos do neoliberalismo, né? Nós vamos ver bem essa parte. Eu gostaria que vocês dessem um like e se inscrevessem no meu canal, que nós vamos trabalhar toda essa parte de ideologias políticas, e eu vou entrar em outros temas, e se vocês quiserem sugerir algum tema, pode sugerir, tá? Tchau, até a próxima.